Bom dia. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Gostaria inicialmente de agradecer pela acolhida nesta casa, estarmos conhecendo aqui pela primeira vez, e agradecer aos companheiros que nos permitiram estar aqui, a Jesus, e agradecer a Deus a bênção da vida e a oportunidade bendita que nós temos do conhecimento espiritual, tão importante para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E agradecer também a Deus esse mundo maravilhoso que nós vivemos, essa terra abençoada chamada Brasil, essa cidade abençoada chamada São Paulo, que apesar de qualquer problema, de qualquer dificuldade que nós possamos relacionar no mundo, no nosso país ou na nossa cidade, é sempre um lugar bendito, é sempre um lugar abençoado. Porque Deus não nos permite estar aonde não é útil para a nossa evolução. Nós estamos sempre nos lugares precisos, com as condições necessárias para evoluir. E o tema desta manhã, o valor das pequenas atitudes, é uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, o sentido de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós vivemos, porque em muitas ocasiões nós pensamos nas condições de vida da maioria das pessoas, e até das nossas mesmo, e nós refletimos qual o sentido de uma vida simples, aparentemente inexpressiva, uma vida sem realizações. Porque quando nós vamos analisar a condição humana, nós vamos refletir na situação do homem aqui na Terra, nós vamos perceber isso, que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende de situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões. É a nossa rotina, é o nosso dever diário, são as nossas obrigações, e muitas vezes, falta ali para nós o sentido do porquê fazemos o que fazemos. Quando nós somos mais jovens, nós às vezes pensamos que a vida, para ela ter sentido, ela tem que ser grandiosa, tem que ser repleta de muitas emoções, tem que ter muitos feitos extraordinários. A própria natureza humana nos faz ser assim. Quando nós sentimos o vigor da juventude, nós imaginamos que a nossa vida tem que ser grandiosa. Quando nós somos jovens, então, nós temos uma tendência a nos rebelar contra aquele modelo, aquele padrão de vida que nós observamos nas pessoas mais velhas. E nós queremos fugir daquela regra. Mas os anos vão passando, a vida vai transcorrendo, e nós vamos percebendo que nós acabamos nos tornando aquilo que nós tanto criticamos. Nós passamos a adotar a rotina, o comportamento, a atitude da maioria das pessoas. E aquela vida de sonho, de grandezas, de realizações, nem sempre ela é possível. Quando pensamos na vida de pessoas que se tornaram notáveis, que se destacaram na humanidade, nós também percebemos que elas são reconhecidas como notáveis, como fora do comum, por alguns feitos. Mas quando vamos ver a sua biografia, vamos estudar as suas vidas, nós percebemos que elas tiveram um grande feito, 2, 3, mas o resto do seu tempo na Terra foram de situações comuns também. Tinha rotina, trabalho, deveres, obrigações. E aí nós refletimos, então, qual o sentido disso, então? Porque até pessoas que se destacam da maioria, elas têm uma vida, então, repleta de rotina. Talvez se nós descobrirmos isso e compreendermos o que nós estamos fazendo nessa rotina, nesse dia a dia, talvez nós sejamos capazes de reconhecer que ali está o grande segredo da vida. Porque a humanidade nós poderíamos dividi-la assim, pessoas de feitos notáveis e pessoas comuns. E nesses dois grupos nós vamos entender que a rotina, o dever, o dia a dia está presente na maior parte do tempo dessas pessoas. Então, provavelmente, o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos.
Seja para o homem notável ou para o homem comum, o grande segredo da sua vida, da sua realização, é esse momento aparentemente inexpressivo. É o que nós somos, é o que nós fazemos, é como nós nos relacionamos nesses momentos aparentemente sem importância, que compreende o maior tempo da nossa existência terrena, é que é decisivo para a nossa evolução espiritual. É isso que vai realmente determinar o que nós nos tornaremos e o que muitas vezes nós não percebemos. Quando nós nos apropriamos do conhecimento espírita, do conhecimento sobre a vida espiritual, sobre a condição humana, nós pensamos que nós vamos nos tornar espíritos muito evoluídos se formos capazes de grandes gestos de amor, de grandes expressões de caridade, de grandes realizações espirituais. Mas quem vive, quem começa a experimentar, então, esse conhecimento no dia a dia, percebe que nem tudo é tão fácil de ser realizado assim. Dar grandes provas de amor, se doar plenamente, não é uma tarefa que a gente faça de súbito, que se realize instantaneamente. É algo que vai demandar muito esforço, muita dedicação, e o que nós percebemos depois é que nós acabamos nos acomodando, pensando que o dia a dia, a rotina, não tem tanta importância assim. E nós acabamos reproduzindo um modo de vida como aquele que tínhamos antes desse conhecimento espiritual. Então, valorizar a vida, as oportunidades que ela traz, é fundamental para o espírito em evolução. Não teria Deus, na sua sabedoria, no seu conhecimento perfeito das condições para o espírito evoluir, nos fornecido uma existência com tantas experiências que são aparentemente insignificantes. Então não teria dado o Pai a nós essa vida se ela não fosse importante para a nossa evolução espiritual. Então o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós sentimos e pensamos em todos os momentos da nossa vida é decisivo. Como nós agimos ao acordar hoje e nos dirigirmos para cá, é algo que tem uma importância na nossa evolução espiritual. Como nós vamos nos portar neste dia, no contato com as outras pessoas, o que nós vamos fazer, tem uma importância espiritual para a nossa evolução. E para que nós possamos compreender bem isso, nós vamos buscar nessa figura da ampulheta, um instrumento da antiguidade que se usava para marcar pequenos intervalos de tempo, nós vamos buscá-la como símbolo da nossa existência terrena. Nós temos, então, um prazo determinado para estar no mundo. Para uns é longo, para outros é mais curto, mas todos nós temos um tempo para estar aqui. E nós podemos imaginar que o tempo nosso está sendo já contado. Porque assim que nós reencarnamos, os grãos começam a cair da parte superior do aparelho para a parte inferior. Quando o último grão terminar de cair, esgotou-se o nosso tempo na Terra e nós retornamos à Terra espiritual. Retornamos ao mundo espiritual, que também faz parte do nosso mundo aqui. Porque também continuamos ligados a esse mundo material. E podemos considerar que cada um desses grãos tão pequeninos que estão caindo, marcando a nossa passagem no tempo, eles representam essas pequenas atitudes que nós temos perante a vida e que têm um valor excepcional, tem um valor grande em nossa existência. E nós podemos dividir esses grãos em 3 categorias das nossas formas de ação, de manifestação no mundo, de relação com as outras pessoas. Nós podemos considerar, então, que os grãos do tempo nosso aqui no mundo, que marcam a nossa passagem no mundo, são os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. A nossa vida está sendo marcada, determinada por tudo aquilo que nós pensamos, falamos e sentimos, por tudo aquilo que nós estamos realizando diariamente. Para que tenhamos uma compreensão, então, perfeita desses itens, ou pelo menos dentro da nossa limitação espiritual hoje, dentro da nossa capacidade de aprender, vamos buscar algumas referências para entendermos o poder que nós podemos ter nesses momentos da nossa vida, quando pensamos, falamos e agimos.
Para falar sobre pensamento, vamos buscar na obra desse espírito extraordinário, André Luiz, algumas reflexões, para podermos reconhecer o quanto qualquer pensamento que nós produzimos tem o poder sobre a nossa vida. Ele nos diz então, na sua obra admirável, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, ele diz assim: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois, sobre si mesmo, os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. O que André Luiz nos diz nesse trecho é importantíssimo para a nossa vida. Tudo que nós pensarmos diariamente estará sendo irradiado da nossa mente. Não fica circunscrito, guardado dentro do nosso cérebro. Isso se espalha no mundo. E ele procura aquilo que é afim. E, encontrando esse afim, se liga a ele. E esse pensamento retorna a nós amplificado, modificado, intensificado por esse afim. Quando nós pensamos, por exemplo, com raiva de alguém, nós nos ligamos mentalmente com alguém que também sente raiva por aquela pessoa. E aquilo retorna a nós. E aquilo amplifica em nós o sentimento que nós temos. Assim como também, quando nós pensamos carinhosamente em alguém que nós amamos, o nosso pensamento busca outros pensamentos de pessoas que pensam carinhosamente naquela pessoa. E aquilo retorna a nós também. Então nós estamos num processo contínuo de ligação mental. Felizmente, Deus, na sua sabedoria infinita, Ele não nos permite percebermos intensamente toda essa ligação mental que se estabelece entre os seres. Felizmente, nós somos limitados pelo corpo físico a não perceber. Porque se tivéssemos a percepção de todas essas ondas mentais, de todos esses pensamentos que envolvem a humanidade, provavelmente nós nos paralisaríamos de medo, de assombro ante tanta força que existe no mundo, tantas interações que existem no mundo. Nós não teríamos foco de ação naquilo que nós temos que realizar. Então nós somos meio que limitados, mas não estamos isentos das influências dessas ondas mentais que estão circulando o mundo permanentemente. Então tudo que nós pensamos todos os dias tem um impacto em nossa vida. Talvez a dificuldade hoje que nós encontramos para uma renovação, para uma transformação de um sentimento em nós, é porque nós ainda não aprendemos a lidar com os pensamentos que diariamente nós produzimos. Pensamentos que muitas vezes já somos capazes de reconhecer nocivos, indesejáveis para a nossa evolução, mas e os outros pensamentos que nós ainda não reconhecemos como desnecessários, como prejudiciais? E as outras emissões mentais que nós ainda não percebemos que elas são nocivas a nós. Daí o convite permanente que a espiritualidade nos faz, através de tantos espíritos, de tantos médiuns, que se comunicando, nos trazem tanto conhecimento espiritual, nos fazem refletir tanto, para que sejamos capazes de reconhecer aquilo que realmente vale a pena ser pensado, que vale a pena ser produzido mentalmente. E André Luiz ainda prossegue falando desse processo de estímulos que nós recebemos diariamente, quando ele diz assim: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros. Nós, então, somos como seres que estamos sendo programados, porque permitimos que inúmeros pensamentos nos programem a forma de viver, a forma de agir. Porque recebemos esses estímulos, não apenas pelas vias naturais, como da visão, da audição, mas também por uma forma muito sutil, que é a captação desses pensamentos. Quantos não experimentam esta situação?
estando num determinado dia muito bem, mas subitamente lhe vem um desconforto, que ele não reconhece causa orgânica, subitamente lhe vem uma inconformação, ou a lembrança de um fato desagradável da vida, justamente no momento feliz. Isso é a grande evidência que nós temos de que nós somos bombardeados também, intencionalmente, por pensamentos que nos visitam. Daí a importância de estarmos atentos para saber se vamos acolher ou não essas sugestões. Então, aquilo que nós estamos pensando diariamente está determinando a nossa vida de alguma forma. Está marcando ou dizendo o rumo que nós vamos dar à nossa vida. Daí a importância da atenção a todos os nossos pensamentos, a tudo aquilo que nós vamos nos recordando ao longo de um dia. Porque, às vezes, a fixação numa situação específica é capaz de nos desviar da nossa direção. É capaz de nos tirar do caminho da evolução espiritual. E, para continuarmos, então, o reconhecimento de como essas atitudes, essas situações corriqueiras da vida são tão importantes, vamos falar sobre a palavra, buscando as referências do Espírito Hamed, no capítulo Renovando Atitudes, ou melhor, no livro Renovando Atitudes, no capítulo 27. Lá, este Espírito Sábio nos traz colocações interessantes sobre o poder que as palavras têm sobre as nossas vidas. Nos traz reflexões importantes sobre como a palavra que nós emitimos é capaz de influenciar a nós mesmos e ao nosso semelhante. Ele diz assim, então: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. O que ele nos diz é que a maior parte do que nós sabemos sobre o mundo e sobre a vida não está diretamente relacionado a uma experiência pessoal nossa. Muito do que nós interpretamos da vida é o que outras pessoas nos disseram, seja pessoalmente, seja pela literatura que nós assimilamos, seja pelo aquilo que nós ouvimos nas conversas, nos noticiários. Nós criamos uma interpretação do mundo que é baseada na palavra do outro. Nós somos capazes, por exemplo, de emitir opiniões sobre pessoas que nós nunca conhecemos pessoalmente. Nós somos capazes de descrever lugares, situações, processos, a partir do que aprendemos, sem nunca ter tido contato direto com aquilo. Isso nos mostra, então, que nós temos que ter um cuidado muito grande na seleção daquilo que as pessoas nos falam, porque elas estão trazendo a sua visão sobre a realidade. E nós, quando falamos, criamos nas pessoas também uma imagem sobre determinadas situações, que levam essas pessoas também a criarem a sua interpretação sobre a realidade. Eu, por exemplo, tenho uma grande admiração por alguns ancestrais meus. Pessoas que fizeram parte da história da minha família, foram pessoas simples, mas que demonstraram grandes valores, grandes virtudes. Mas eu as nunca conheci pessoalmente, pelo menos nesta encarnação. Pelo menos no estado da vigília, quando nós estamos acordados, nunca conheci essas pessoas. Mas passei a admirá-las pelo relato que meus pais, meus avós fizeram sobre essas pessoas. Eu tenho um conceito sobre eles, não os conheci pessoalmente. E é assim que nós fazemos para inúmeras figuras históricas, personalidades públicas, pessoas que nós passamos a sentir e a pensar sobre elas a partir do que outras disseram. Então, isso mostra o quanto um comentário, uma fala, uma frase, um texto, um discurso é capaz de fazer a gente mudar o modo de ver a vida. Então, palavras são situações ou são ações de nossa parte que têm um poder de influenciar muito grande a nossa evolução. Nós vamos ver alguns exemplos práticos logo mais. E Hamed também vai dizer isso. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com as nossas afirmações verbais negativas e positivas. Inicie um dia
apenas exaltando aquilo que há de negativo na vida. Comece por falar mal do tempo, comece por falar mal das pessoas, das experiências, daquilo que está à disposição, para observar que ao longo desse dia, todas as pessoas que te ouvirem estarão desconfortáveis. Se sentirão pessoas tendo uma vida infeliz, uma vida pequena, uma vida mesquinha. Agora, exalte durante um dia a beleza, aquilo que há de positivo nele. Exalte as situações favoráveis, exalte as situações benéficas que nós recebemos. E apesar das dificuldades e dos impedimentos, aqueles que te ouvirem se sentirão mais fortalecidos para vencer as suas dificuldades. Poderão sentir até a alegria de estarem vivos. Então, o que nós falamos está moldando a nossa vida. Quando nós, por exemplo, falamos para as pessoas que nós somos muito infelizes, muito inferiores, muito imperfeitos, que nós não temos jeito, que nós sempre seremos aquilo que nós somos, nós já determinamos a nossa vida. Nós já estabelecemos para o outro o que nós somos. Nós já passamos para o outro a imagem daquilo que nós acreditamos ser. E nós somos aquela pessoa, porque é aquilo que nós estamos dizendo sobre nós mesmos. Então, o que nós falamos também determina, também molda a nossa vida, também estabelece a nossa forma de agir no mundo. Porque a palavra, ela tem uma influência muito grande, psicológica e espiritual, sobre a própria pessoa emissora da palavra e aquele que ouve. Há uma interação de forças e de indução em que as pessoas acreditam naquilo que se fala. Então, a palavra, ela está determinando o que nós somos hoje. E as nossas ações. E para falar sobre ações, nós vamos identificar na obra de Joana de Ângeles, um espírito também muito sábio, no seu livro O Ser Consciente, o capítulo 2, como as nossas ações, elas podem nos levar aos nossos objetivos. O que nós temos que fazer no dia a dia para alcançar aquilo que nós desejamos. Joana de Ângeles, ela diz a respeito das nossas ações, e aí nós vamos identificar como ações pequeninas, sendo repetidas, sendo praticadas continuamente, o quanto elas podem nos levar a determinados lugares que nós muitas vezes nem desejamos. Ela nos dá o exemplo positivo, mas faremos a reflexão sobre o inverso da situação. Ela fala assim, então, na sua obra: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental. É aquilo que o André Luiz falou do pensamento. Quando eu penso no bem e desejo o bem, eu me ligo a forças do bem, que são pensamentos de outros seres mais evoluídos, ou da minha mesma condição, que desejam o bem. Isso retorna a mim como estímulo para que eu caminhe para o bem. Então, tudo que nós pensamos, nós estamos buscando, de uma certa forma, a força para realizar aquilo que nós pensamos. Então, ela diz isso, que nós irradiamos energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Então, planejar boas situações da vida é algo que nos ajuda a alcançar a força para a sua realização. Então, daí, não deixar a nossa vida transcorrer sem objetivos, sem ideais, sem desejos elevados para a nossa realização. Porque esse é o primeiro passo para conquistar algo, é desejar. Toda a realização humana, ela parte do desejo de se conquistar. Ela parte de uma vontade real em vivenciar aquela experiência. Mas não basta apenas desejar. Também é necessário que nós façamos algo além do desejo. E é isso que ela vai nos dizer. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Então, se nós temos um objetivo e trabalhamos constantemente por ele, nós temos a tendência de alcançá-lo. Quando nós desejamos e mantemos firme um objetivo, e nós trabalhamos de verdade por ele, ele tende a acontecer se for algo que realmente deva acontecer para nós.
O problema é que muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos. E quando sabemos o que queremos, pela fraqueza, pela indiferença, às vezes pela falta de conhecimento, nós não nos dedicamos tanto quanto poderíamos. E não empenhamos os melhores esforços de nossa parte naquela realização. E quanta coisa boa nós deixamos de usufruir na vida, porque nos faltou essa constância, essa firmeza, essa ação permanente em busca daquele objetivo. Quantas realizações nós já deixamos pelo caminho, porque sabendo qual devia ser o nosso dever, não o exercitamos. Mas o mais extraordinário de tudo é que, uma vez conscientes, nós podemos usufruir das grandes novas oportunidades que a vida nos oferece. Porque é isso que é a nossa existência como espírito. É um suceder de infinitas oportunidades de crescimento. Ainda que os nossos anos terrestres já tenham sido longos e passados há muito tempo, nós sempre temos novas oportunidades. Porque como espíritos imortais, nós sempre temos renovada a oportunidade de aproveitar o melhor da vida, onde estivermos, encarnados ou desencarnados, jovens ou idosos, saudáveis ou doentes. Cada oportunidade que a vida nos oferece, ela está nos aguardando, para uma vez conscientes das nossas responsabilidades e da forma de agir corretamente, nós podermos entrar na posse daquela realização, usufruir daquele momento. Por isso que todo momento da vida é abençoado. Por isso que cada dia é um dia abençoado. Mas, Antenor, eu estou enfermo, eu já vi minhas forças se esgotarem. Não. O corpo pode estar doente, a alma pode estar abatida, mas nós podemos nos renovar. Nós podemos, pelo pensamento, buscar novas forças. E essas forças vêm, essas forças nos visitam diariamente. É porque não acreditamos muitas vezes que elas estão ali presentes junto a nós, é que elas não se manifestam. Daí a importância tremenda em nossa vida de fortalecermos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Daí a importância de estudarmos cada vez mais essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, para conhecermos cada vez mais como identificar na vida, cada momento, como ele é precioso e valioso. Então, ainda que a pessoa possa se alegar abatida, cansada, vencida, ela não é, a partir do momento que ela passa a acreditar que não é. A partir do momento que ela entende que ela conseguirá vencer os seus obstáculos. Porque a força que nos faz evoluir, a força que nos faz progredir, é uma força incrível, extraordinária. É a força que deu origem a tudo que existe. É a força que fez a vida surgir nesse planeta. É a força que mantém o universo em harmonia para que a nossa evolução material se passe em mundos materiais. Já pararam para pensar ou já estudaram todas as condições que existem neste planeta para que a nossa vida material se estabeleça aqui? Tantos mecanismos, processos extraordinários que a natureza, desvendada pelo homem, nos revela do que podemos fazer e ser como seres materiais. Quem cria tudo isso? Quem deu origem a tudo isso? Quem mantém essa vida atuante, essa vida triunfante nesse planeta? É o amor de Deus. Essa força é a força que nos faz evoluir. É a força que nos impulsiona, que nos chama ao crescimento. Então nós temos que conhecê-la, nós temos que reconhecê-la e temos que reverenciá-la, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos impulsiona, é ela que nos faz evoluir. Mas ela não faz a nossa parte. Nem Deus, no seu poder incrível, extraordinário, Ele não faz aquilo que nos cabe. E o que nos cabe é continuar sempre. É insistir sempre nos objetivos que nós já reconhecemos como os melhores para serem seguidos naquele momento da nossa existência. É não desanimarmos diante das lutas, dos obstáculos, dos problemas. É não perdermos a confiança.
é não perdermos a fé, é não fraquejarmos nos momentos difíceis, se permitindo o pessimismo. Ainda que paralisados, ainda que interditados, mas nunca sem fé, nunca sem confiança. Sempre acreditando que o nosso momento para mudar chegará. Porque se nós não acreditarmos que ele chegará, ele nunca vai chegar. Porque reconhecer as oportunidades da vida depende essencialmente de nós. É aí que está a nossa parte. É reconhecer os momentos únicos que nós temos de evolução a cada dia. É a parte que nos cabe fazer na evolução. Porque tudo mais já foi providenciado, tudo mais já está garantido para que se realize. Então confiemos e insistamos nos bons objetivos que nós já somos capazes de reconhecer. Reconheçamos que a nossa vida, ela é muito especial, muito importante. Porque é a nossa vida, é a nossa realidade, é o que somos nesse momento e as oportunidades que temos são as melhores para nós. Então, a ação direcionada, os esforços contínuos, eles tendem a fazer as nossas realizações se concretizarem. Aquilo que nós praticamos continuamente nos leva a um objetivo, nos leva a uma realização. Se eu idealizo o bem, eu caminho para o bem. Agora, se eu acolho pensamentos, se eu recebo palavras de natureza inferior e passo a agir de acordo com esses estímulos, eu estou reforçando na minha vida o que exatamente? Aquilo que revela a natureza dessas palavras e pensamentos. Então, se eu acredito que o mundo é um lugar de pessoas desonestas, porque de tanto falarem que existem só pessoas desonestas, e eu projetando meu pensamento, pensando que eu só vou ser traído, só vou ser prejudicado pelas outras pessoas, e eu passo a viver e agir sempre na defensiva, achando que alguém estará sempre pronto a me passar a perna, eu passo a moldar a minha vida nessa direção. E eu passo a viver no mundo realmente de pessoas desonestas. Porque é a vida que eu estou criando, é a vida que eu estou elaborando, é a vida que eu estou fazendo ela ser. Porque eu estou repetindo através das minhas atitudes aquilo que eu passei a acreditar que era a vida. E eu reforço isso para mim mesmo. Então, os contínuos esforços, eles funcionam em qualquer situação, seja ela boa ou não. Quando eu passo a agir de acordo com uma determinada ideia, eu reforço aquela situação na minha vida. Eu estou ali intensificando o que eu estou acreditando. E a minha vida se torna aquilo realmente. Por isso que os espíritos bondosos, generosos, tão amorosos, seres extraordinários que nos envolvem tão amorosamente nesta hora, eles sempre, através de inúmeros médiuns, através de inúmeras comunicações, sempre nos incentivam ao bem. Sempre nos falam do amor, da caridade, sempre nos falam da bondade, da mansuetude. Porque agindo assim, nós transformamos a nossa vida nisso. Sendo amorosos, sendo generosos, sendo caridosos com todos, humanos e não humanos. Nós passamos a ter isso nos envolvendo. Porque é o que nós tornamos a nossa vida. Então, quem não se sentiu ainda amado, acolhido, fortalecido, amparado, mude os pensamentos, mude as palavras, haja diferente. E perceberás que a vida é completamente diferente daquilo que nós vivíamos até então. E esse é o grande poder transformador que nós temos sobre a nossa vida. Isso mostra como as pequenas atitudes têm um poder de nos renovar tanto. Tem o poder de fazer a nossa vida ter um sentido extraordinário. E não param por aqui as nossas reflexões sobre o valor das pequenas atitudes. Nós vamos ver, através de inúmeros exemplos da nossa vida, como situações pequenas, corriqueiras, têm uma importância grande.
Vejamos o primeiro exemplo das pequenas situações que nos favoreceram a existência. Se nós fôssemos relacionar as pessoas que nos fizeram algum bem ao longo da vida, aí a gente talvez pudesse pensar, mas não tive ninguém que fez algo grandioso por mim. Mas nós tivemos milhares de pessoas que, de uma forma ou outra, contribuíram para que nós nos tornássemos o que nós somos. Se nós pensarmos, não vamos nem começar falando das pessoas que nos cuidaram quando nascemos. Sejam os nossos pais biológicos ou não, a esses espíritos que nos garantiram a sobrevivência material, nós temos que ter um respeito e uma admiração profunda por aquilo que eles fizeram. E uma gratidão que deve se manifestar através de atos de retribuição dessa generosidade. Mas peguemos os exemplos ao longo da vida, pequenos, insignificantes, aparentemente sem importância, de pessoas que contribuíram para que fôssemos o que nós somos hoje. Por exemplo, as professoras que foram as primeiras a nos ensinar as primeiras letras, que nos ensinaram a dominar a escrita, a leitura. Que mundo elas nos permitiram adentrar, que é o do conhecimento formal ou não, que está registrado através das palavras nos livros e hoje nos meios eletrônicos. O quanto aquelas pessoas, no exercício de uma obrigação, mas ainda assim fizeram por nós, ao nos permitir tomar posse do conhecimento. E essas pessoas, muitas vezes, nós não reconhecemos o grande valor que elas tiveram em nossa vida. Mas não para por aí. Imagine as pessoas que nos ensinaram as primeiras noções das nossas profissões. Aqueles que um dia nos admitiram nos ambientes profissionais e nos ensinaram a rotina, os deveres, que nos ensinaram como nos portar profissionalmente, que nos possibilitaram adentrar a vida profissional. Às vezes um amigo nos indicou para trabalhar numa empresa, um conhecido, um vizinho nos deu a dica, a indicação onde encontrar o nosso primeiro emprego. Pode parecer algo insignificante na vida, mas aquela ação da pessoa, de alguma forma, foi benéfica para nós, porque nos deu um direcionamento, um caminho. Então, quantos pequenos favores nós devemos a milhares de pessoas ao longo da vida? Às vezes um estranho que parou para nos auxiliar quando o carro estava quebrado ali e nós, sem telefone, sem celular, não conseguimos pedir socorro a ninguém. E ele, de boa vontade, veio e nos ajudou. Se nós formos relacionar quantas situações boas praticadas por pessoas ao longo de nossa vida, nós passaremos o final de semana inteiro aqui. Porque inúmeras pessoas, inclusive no cumprimento das suas obrigações, nos garante a vida. Imagine os profissionais que estão hoje numa central produtora de energia elétrica ou numa central de distribuição de energia elétrica, controlando todo esse sistema notável, extraordinário, para que tenhamos a comodidade da energia elétrica hoje aqui. O quanto eles estão nos beneficiando. Então, a nossa vida hoje, ela pode ter algum conforto, alguma comodidade, porque nós temos pessoas no exercício das suas obrigações, óbvio, mas por estarem fazendo corretamente, estão nos beneficiando. São as pequenas atitudes do dever corretamente cumprido que garante a todas as pessoas usufruírem dos bens, das situações benéficas que tantas pessoas usufruem. E também, se formos relacionar esses exemplos de como a sociedade trabalha, de como um ajuda na vida do outro, nós vamos ficar também muitas horas falando de tantas situações benéficas que nos favorecem. Mas a vida tem mais, nos mostrando o quanto situações pequenas são importantes para o todo. Vejamos. Exemplos que influenciaram ao nosso redor. Nós lamentamos as pessoas públicas que criaram tantos problemas e criam até hoje na nossa sociedade e no mundo, mas nós esquecemos aquelas pessoas honradas e dignas que são exemplos de virtude, de honestidade e que nós conhecemos pessoalmente. São pais, mães, familiares, amigos, vizinhos, pessoas íntegras, pessoas, como dizem popularmente, decentes, que também são bons exemplos para serem seguidos.
quantos jovens e crianças se espelham nesses modelos de pessoas simples, mas íntegras, para também se tornarem simples e íntegros. E nós também, ao vivermos de forma íntegra a nossa vida, estamos sendo agentes indutores de vida íntegra para jovens e crianças que compartilham conosco a vida. E quando externamos, então, a nossa integridade através das palavras, que poder nós temos de influência para um mundo melhor junto às novas gerações? É muito grande. Então, os exemplos são extremamente importantes. Por sermos simplesmente honestos e íntegros, nós já estamos contribuindo para uma humanidade melhor. E temos mais exemplos, como, por exemplo, um negativo como esse, de difamação que se estabelece por pequenas injúrias ou divulgação de defeitos. Quantas pessoas moldam na mente do outro uma interpretação errada sobre a vida alheia, falando mentiras sobre os outros. Às vezes começa um boato, uma difamação por uma coisa pequenina, e quando se vê, uma pessoa está completamente prejudicada. Mas foi apenas um comentário? Sim, mas ele tem o poder, muitas vezes, de se propagar de forma nociva, manchando a honra de uma pessoa. Então, é uma situação pequena, comum, mas que tem grande importância na vida também. E temos mais exemplos. As informações e imagens que a gente absorve dos meios de comunicação e que vão, aos poucos, se somando em nossa memória e vão nos fazendo desacreditar na vida, por exemplo. E, às vezes, nós propagamos essas ideias, e nós as divulgamos, e nós reproduzimos conteúdos inferiores, infelizes, que criam nas pessoas, muitas vezes, uma descrença na vida. Então, isso é o exemplo negativo daquilo que muitas vezes nós fazemos e que, aparentemente insignificante, tem um peso grande na vida alheia. E imaginem que auxílio espiritual ou obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Nada se modifica em nossa vida sem passar pelo pensamento. E quantos quadros tristes e dolorosos nós criamos para nós mesmos pela acolhida de pensamentos infelizes. E por estimular nos outros pensamentos infelizes. Agora, o inverso também funciona. Faça uma prece e o seu estado mental muda. Faça uma leitura edificante e o seu estado mental muda. Então, as pequenas atitudes na vida, as nossas atitudes no dia a dia, elas têm um peso imenso. Elas têm uma importância muito grande. Elas estão determinando o que nós somos, o que nós seremos. Elas estão marcando a nossa existência no mundo. Elas estão dizendo o que nós somos e o que nós podemos ser depende essencialmente de nós mudarmos essas atitudes, então. E para que a gente não tenha dúvidas do quanto as pequenas situações são importantes na evolução, vamos lembrar dessa parábola maravilhosa de Jesus, ficou registrada nos evangelhos de Marcos e Lucas, do óbolo da viúva. Uma certa ocasião, Jesus, no templo, observava os ricos, os poderosos, doando grandes quantias, grandes tesouros para os serviços do templo. E ele observou também a pobre viúva, a mulher humilde, desamparada, tão simples, que pela sua consciência da época, achava-se na obrigação, sim, de também fazer a sua oferta ao templo. E ela oferecendo 2 pequenas moedas. E Jesus diz, então, para os discípulos que o acompanhavam, ela está doando mais do que todos os outros. Porque ela estava doando daquilo que faltava a ela. Daquilo que ela não tinha. Era o que ela podia fazer e ela fazia. Hoje, a nossa compreensão, nosso entendimento, já não diz mais que temos que doar dinheiro a nenhuma instituição religiosa por nenhum motivo. A não ser que seja pela caridade. A não ser que seja pela caridade material, que a instituição possa proporcionar, ou para manter a manutenção, ou manter a instituição para que ela funcione adequadamente,
de forma digna. Mas hoje nós pensamos que doar algo, ajudar alguém, deva ser de forma expressiva, extraordinária, e abençoado seja aquele que consegue se desprender de muito para auxiliar o que precisa. Mas também é abençoado aquele que doa o que é possível. Então, aquele quilo de alimento que a gente traz ao centro, todo mês, se é assim que a casa procede, para distribuir aos que são carentes, aquilo também tem um grande valor. Nós não precisamos esperar ter muito para fazer caridade. Podemos doar o que nós temos naquele momento, porque o que importa realmente é fazer o que nos é possível hoje. Porque sonhar em fazer grandes coisas, somente quando nós estivermos muito bem financeiramente, talvez nunca venha acontecer. Então façamos o bem hoje, porque ele tem um valor real. Ele tem uma importância, porque somado a todos os outros, reflete de modo positivo. Reflete de modo a atender aqueles que precisam. Quantas casas espíritas montam cestas básicas a partir de doações pequenas que cada um traz. Então é a soma de muitas ações pequeninas que geram um bem maior. Agora não pensemos que a caridade é apenas isso. Um sorriso pode ser o óbolo da viúva. Ainda que doentes, ainda que cansados e abatidos, mas um sorriso ao receber alguém que chega à casa espírita, também é o óbolo da viúva. Porque muitas vezes, cansados, abatidos, esgotados, sem esperança, quando somos recebidos numa casa espírita de forma amorosa e fraterna, por gestos simples, mas carinhosos, aquilo nos conforta e nos acolhe muito. Então também é a forma de expressarmos o nosso óbolo através da nossa gentileza. Então nós vemos que as pequenas atitudes têm grande importância na vida. E temos mais para confirmar essa ideia. Nessa mensagem de Meimei, nós vamos ver o quanto as coisas pequeninas podem ajudar. Ouçamos então. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão. Mas anseio agasalhar os que atravessam a noite, de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto. Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa, para alimento e consolo dos que jazem sozinhos, no catre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes, nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém.
Percebem então quantas oportunidades nós temos perante a vida de realização do bem? São atitudes simples, pequenas, encaminhar uma peça de roupa, compartilhar o excesso de alimento que nós temos, as palavras gentis que nós endereçamos às outras pessoas. São grandes realizações, são grandes oportunidades, porque toda a nossa vida ela é grandiosa, em toda a sua simplicidade. E para convencer, nós vamos ainda citar algumas coisas. Madre Teresa, que foi um grande exemplo de como pequenas atitudes mudam a vida, ela disse numa das suas frases assim: nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. E nós temos um trecho de um documentário dela, muito interessante, em que ela fala da grandeza das pequenas atitudes, de uma forma naturalmente diferente, né? Mas ela vai nos mostrar isso. Ouçamos então o que ela disse. Eu vou ler a legenda, porque acho que os que estão ao fundo não vão conseguir enxergar. Foi um documentário que foi produzido sobre a vida dela, entre tanta coisa que é atribuída a ela, esse com certeza ela falou. It is not how much we do, how big the things are, but how much love we put in the doing, because we are human beings, and for us it looks very small. But once it has been given to God, God is infinite, and that small action becomes an infinite action. Because God is infinite, there's no measure for God. Percebem que tudo que nós fizermos na vida, com esse sentimento de amor, de fé, de confiança, de sabermos que estamos fazendo parte de algo muito maior, que somos parte dessa vida incrível, extraordinária, e de reverenciarmos Deus como Criador de tudo isso, e percebermos a sua presença em tudo, isso é se entregar para Deus. Porque Deus, sendo infinito, tudo que nós fizermos voltados com essa ideia de estarmos sendo parte dessa criação extraordinária, infinita, se torna também infinito. A nossa vida tão simples se torna tão grandiosa. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, tudo tem um grande poder de nos trazer a felicidade. Tem a grande capacidade de nos moldar, de nos transformar. E o bem que nós fazemos, por menor que ele seja, ele tem uma grande importância na obra divina. Por isso, a necessidade de aprendermos a amar tudo e a todos, e a auxiliar tudo e a todos. E para que nunca esqueçamos do Mestre, que nos acolhe tão amorosamente neste planeta, relembrando uma passagem simples da sua mensagem, quando ele disse: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Até um copo d'água que oferecemos em nome de Jesus, que naturalmente nem precisamos dizer que é em nome de Jesus, mas tem que ter um espírito de amor, de caridade pelo próximo, ele gera uma recompensa. É a recompensa do dever, do amor vivido, exercido. Então que Jesus nos inspire, que o Mestre, que nos demonstrou, através de uma vida simples, mas tão profunda, a grandeza que a vida humana tem. Reconheçamos isso em nossa vida, a nossa condição de filhos de Deus, reconheçamos nos nossos irmãos também essa condição. E aproveitemos todos os momentos, porque todos eles são momentos de construirmos a nossa felicidade. Que Jesus abençoe a todos, que essas reflexões possam inspirar, ajudar a todos
a reconhecer a vida maravilhosa que todos nós temos. Muito obrigado a todos.